eu quero aqui comentar, inclusive, sobre abusos que vêm sendo cometidos, notadamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Abre para a gente, por favor, Brenda, liberdade de expressão, aqui a convocação do ministro Alexandre de Moraes para se explicar nos Estados Unidos. Por favor. Desculpa, gente, nossa. Acho que pode desligar um pouquinho o ar. Por favor. Justiça da Flórida intima Moraes por censura e bloqueio nos Estados Unidos. Eu vou pedir para o Degol ler, igual a gente fez ontem. Agora em português. Eu consegui enxergar ali. Melhorou. Pode ler? Pode. A Justiça do Estado da Flórida intimou, nesta segunda-feira, o ministro, vou evitar falar o nome, do Supremo Tribunal Federal, em ação movida pela Trump Media, a empresa do presidente Trump, e pela plataforma de vídeos Rumble. As empresas acusam Moraes de violar leis norte-americanas ao ordenar o bloqueio de perfis também ativos nos Estados Unidos, o que classificam como censura. O novo documento judicial estabelece prazo de 21 dias para que Moraes apresente resposta formal por meio de um advogado indicado. O texto afirma: uma ação judicial foi movida contra o senhor no prazo de 21 dias após a notificação desta intimação, sem contar um dia em que a recebeu, ou 60 dias se o senhor for dos Estados Unidos, ou de uma agência dos Estados Unidos, ou um funcionário, ou um empregado dos Estados Unidos, descrito em: o senhor deve notificar o autor de uma resposta à queixa anexa ou de uma petição nos termos da regra 12 das regras federais de processo civil. Caso o ministro não se manifeste no prazo, o tribunal poderá emitir uma sentença à revelia. Caso não responda, será proferida a sentença à revelia contra você, em base na reparação exigida na queixa. Você também deverá apresentar sua resposta ou petição ao tribunal. A imprensa tem divulgado que aliados do ministro, integrantes do governo brasileiro, chegaram a cogitar enviar representantes aos Estados Unidos para lidar com o processo, mas até agora não houve comparecimento em nome desse indivíduo aí. Voltei aqui, obrigada, viu, Degol? Eu pedi para você ler, porque ontem a sua leitura em inglês foi super elogiada, então, assim, ontem ele leu o tweet do Trump, deputado, em inglês, a gente fez uma tradução aqui, foi super emocionante, a gente pode fazer um dueto sobre... Mas, vamos lá, é uma das ações que recaem sobre o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes, em diversos momentos, ele determinou a empresas americanas que suspendesse o perfil de brasileiros. E tem diversos problemas nisso, mas um deles é em relação à forma. Quando uma ordem judicial brasileira sai daqui do Brasil para ser executada em outro país, é necessário que seja feito por meio de carta rogatória. Não é simplesmente passar um e-mail determinando isso. Então, esse é um dos problemas. Porque cada país cuida do seu território, aquilo que a gente chama de jurisdição. Então, a jurisdição brasileira não alcança a jurisdição americana. Mas então por que algumas ordens judiciais brasileiras são executadas, por exemplo, nos Estados Unidos? Porque há um acordo entre os países. Há um acordo. Mas para que esse acordo seja cumprido, é necessário que haja o cumprimento de exigências formais, como eu acabei de falar, sobre carta rogatória. Então, vejam que em um desses casos, em que o ministro Alexandre de Moraes é réu no processo, um processo aberto nos Estados Unidos, agora chega a hora de ele prestar esclarecimentos. E ele tem um prazo de 21 dias. E aí eu vou passar a palavra agora para o nosso jurista, o deputado que está aqui presente, para que ele explique as consequências de um julgamento feito à revelia, que é o que vai acontecer se o ministro Alexandre de Moraes não responder dentro desse prazo. Olha, Júlia, eu não conheço o sistema judicial americano, mas acredito que tenha muitas semelhanças com a revelia do sistema judicial brasileiro. Ou seja, tudo aquilo que se pede, o juiz ele não pode ir além, mas ele pode conceder integralmente o pedido, porque não vai haver contestação. Há um pressuposto de veracidade do que alega o autor da
ação. Nós estamos às vésperas, pelo que se tem noticiado, de algo mais gravoso do que isso em relação ao ministro Alexandre de Moraes, do próprio Estado americano, enquanto nação, impôs sanções ao ministro. E essas sanções elas são muito amplas, a exemplo de relações bancárias, de viagens internacionais, de bloqueio de bens. Mas o que me deixa mais preocupado não é o que está se judicializando nos Estados Unidos. O que mais me deixa preocupado é a falência do sistema brasileiro sob o comando de Alexandre de Moraes em relação ao trucidamento de princípios constitucionais no julgamento de centenas e centenas de brasileiros. Tiveram sentenças praticamente iguais, foram condenados a penas absurdas. Isso é senso comum. O Brasil exagerou por meio da justiça brasileira, por meio da caneta do Alexandre de Moraes, na repressão aos atos de 8 de janeiro. Houve depredação, algumas pessoas praticaram. Houve excesso, algumas pessoas praticaram. Mas você acredita que foi condenado ontem ou antes de ontem um elemento brasileiro por associação ao terrorismo e por cooptação de nacionais para a prática de atos terroristas há 11 anos de prisão, enquanto esses do 8 de janeiro estão condenados aí muitos a 17 anos de cadeia. Então acho que a maior mácula que o Alexandre de Moraes vai ter na história vai ser o trucidamento dos princípios constitucionais, da ampla defesa, do contraditório, ou seja, ele tomou para si, infelizmente, isso como uma vingança pessoal. Eu não sei os motivos, mas ele escolheu uma corrente de cidadãos que pensam diferentes da esquerda ideológica para trucidar mediante a mão pesada do Estado. Eu desconhecia isso até então e fico assustado porque vejo juristas de renome silentes diante desses absurdos. Ou seja, o Estado brasileiro falhou e vai ser preciso uma nação estrangeira que é berço de democracia dizer que o que houve no Brasil foi completamente desvirtuado daqueles princípios que a Constituição rege. Esse é o meu sentimento, o sentimento de quem lidou com a Constituição a vida inteira, está vendo a exacerbação e o desvirtuamento da aplicação da justiça e está faltando homens e mulheres no Brasil para gritarem contra esses absurdos. Olha, a título de defender a democracia, esses últimos anos tem sido um verdadeiro trucidamento dos princípios democráticos. E, deputado, é exatamente o contrário disso que eles dizem que fazem. Eles trucidam a democracia e dizem que fazem isso na defesa da democracia. Então, é uma loucura o que a gente está observando no Brasil. Por isso que é tão importante uma fala como do senhor, que traz tanto esclarecimento e que se expõe, porque hoje, para um deputado falar tudo isso, tem que ter coragem, né? Porque é muito fácil de ameaçar um deputado. A gente vê deputados, inclusive, sendo alvos de inquérito por suas falas. Então, não é qualquer pessoa, gente, que aceita o convite de vir para um programa como esse. A gente precisa trazer esses bastidores para os nossos telespectadores. Há diversas palavras que nós não podemos falar. Há diversas ações, diversas às vezes, matérias que nós temos dificuldade de trazer, porque existe, sim, existe uma perseguição.